Hoje nós vamos ter uma temática de família. Eu convido você para abrir a palavra no livro de Efésios. E enquanto você abre a palavra, mais uma vez vamos pedir ao Espírito de Deus que nos abençoe. Pai querido, o Senhor que ouve, o Senhor que atende a nossa oração, nesta hora rogamos a unção do Espírito Santo para que a palavra fale poderosamente ao nosso coração. E que o nosso ser possa vibrar de alegria em recebermos admoestações, conselhos e advertências, que ajudar-nos-ão a ter um lar mais feliz, filhos mais abençoados e uma sociedade mais pronta a servir. Que o Espírito possa modelar esta mensagem ao coração e no coração de cada um de nós. Nós oramos humildemente com a tua bênção, o teu cuidado e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. No livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Conselhos antigos, mas tão atuais quanto qualquer literatura moderna. Alguns dias atrás, estudando um pouco a temática da família, encontrei com um texto de Ellen White que eu achei, no mínimo, muito oportuno. Este texto diz assim, que o lar, embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura, é um lugar onde os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A palavra amor no vernáculo nosso, no português, ela acaba se tornando limitada porque nós usamos a expressão amor para muitas coisas. Na língua grega, nós encontramos pelo menos 4 termos que expressam amor. Um deles é a expressão estergo, que é o amor do gatinho. Que enquanto você faz um cafuné nele, ele permanece próximo de você, se esfrega em você e fica por ali. Se por um descuido você pisar na patinha dele, automaticamente ele vai embora. É perigoso até arranhar você. Enquanto existe benefício, ele permanece. A hora que o benefício cessa, cessa também o relacionamento. É o tipo de amor de algumas pessoas que, enquanto existe saúde, influência, prestígio, dinheiro, condições boas, permanece. Perderam essas vantagens, o amor desaparece. A palavra é estergo. Existe uma outra palavra que não aparece na Bíblia. É o termo eros, que é o amor carnal, sensual, possessivo de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem, é também amor. Mas é um amor também diferenciado, mas é amor. A outra palavra que aparece no grego é a palavra filéu. Daí o termo feelings em inglês, sentimental. Amor de pai para com filhos, de filho para com pais, marido e mulher e assim por diante. Essa já aparece na Bíblia. Mas a forma mais elevada de amor que nós conhecemos é a expressão agape, ou agapau, que é a expressão do amor mais elevado, mais sublime, a forma mais pura, cristalina de amor. Nisso Deus prova o seu amor para conosco. O termo aí é agape, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. A expressão que nós encontramos ali, que é o amor embeleza o lar. Então não é a mobília que você tem, não é um bom carro na garagem, não é uma televisão de plasma na sala, um tapete persa talvez, uma cozinha totalmente modulada. Não, não é isso. Isso é bom, contribui, ajuda. Mas o que embeleza, em primeiro lugar, um lar, é a presença do amor genuíno. Em segundo aspecto, Ellen White fala que a simpatia é a maneira como nós tentamos nos colocar no sapato do outro. É sentir o que o outro sente. Então, e ternura, essa maneira carinhosa de nós nos relacionarmos dentro do nosso lar. E isso traz beleza para a família. E isso torna o lar um lugar onde os anjos de Deus apreciam estar presente ali e Deus é glorificado. Na sequência deste texto, a serva de Deus coloca uma orientação muito significativa. Ela diz assim, que
a influência de um lar cristão. E eu fiz questão de colocar ali em itálico e sublinhado 3 palavras que estão ali. A influência de um lar cristão, cuidadosamente protegido, em 2 fases. Nos anos da infância e também da juventude. É marcante que Ellen White é categórica. Ela não diz que é uma, mas ela coloca um artigo definido ali. Ela diz que um lar cristão cuidadosamente protegido durante os anos da infância e da juventude é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Ora, você e eu estamos vivendo a geração talvez que vai ver Jesus voltar. E nunca na história da humanidade a corrupção esteve tão presente no gênero humano como nos dias de hoje. E a única salvaguarda que nós temos é proteger nossos filhos nestas 2 fases, na infância e na juventude. E eu busquei um pouco mais a respeito da importância que Ellen White dá a este aspecto. E você que é convidado nosso, eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Algumas pessoas questionam o ministério profético de Ellen White. E eu tenho aqui uma citação que, no mínimo, ela é o suficiente para dizer para você e para mim que se alguma dúvida existia em relação à inspiração profética de Ellen White, esse texto já é um dos textos que claramente mostra, num tempo quando ainda a psicologia não existia, em formatação como hoje nós temos, como uma área de estudo do comportamento humano. O que ela escreveu não tem base nenhuma em nenhum pensamento humano. É por Deus o que ela escreveu. Porque o que eu vou colocar para você agora, talvez você já até tenha lido. Mas é impressionante porque ela diz no livro Orientação da Criança, página 194. Ela coloca assim: mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos durante os seus 3 primeiros anos de vida. Olha para isto. Durante os seus 3 primeiros anos de vida. E muitas vezes nós somos levados a perguntar o que uma criança de 3 anos de idade é capaz de entender. E ela prossegue afirmando: não lhes permitais, a uma criança de 3 anos, não lhes permitais formar suas vontades e desejos. Aí você pode imaginar, mas está tolhendo a liberdade. Olha o que a inspiração diz. A mãe deve ser mente para os filhos. Por quê? Às vezes você vê uma criança que diz: eu não gosto de jiló, ou eu não gosto de espinafre. Na realidade, nós nascemos com um cérebro privilegiado, pronto a aprender a gostar de qualquer coisa. Até daquilo que é ruim. Naturalmente nós aprendemos a gostar por causa do pecado. Então, a natureza humana ela é capaz de aprender tudo o que a gente ensinar. As pessoas não aprendem terrorismo, que é uma coisa tão ruim, aprendem. Então, quando a Ellen White fala sobre os 3 primeiros anos de vida, ela orienta que as mães devem dar uma instrução clara para seus filhos, porque ela diz que os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. Na linguagem do interior do estado de São Paulo, a gente diz assim que o cipó, você consegue torcê-lo enquanto ele é verde, enquanto ele é tenro. Então ela diz que os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequeno rebento, para dar o rumo, para dar a direção. As mães devem compreender a importância deste período. Por quê? É aí, nos 3 primeiros anos de vida de uma pessoa, que é posto o fundamento. Tudo numa construção é importante. Mas talvez nada seja mais substancial do que a fundação. Porque dependendo da fundação, você sabe que tanto de peso você poderá colocar em cima daquilo. E às vezes gasta-se pouco demais na fundação e quer manter-se uma aparência bonita, e às vezes a aparência bonita vai criar rachaduras. Porque a base não foi sólida, a base não foi bem construída. Por isso, os 3 primeiros anos de existência de uma pessoa
são de relevância, de importância incomensurável. Agora, tem um outro pensamento de Ellen White, que ele corrobora e vai um pouco mais à frente em relação à primeira infância. Este pensamento está aqui na página 193 também, do mesmo livro, Orientação da Criança. Diz assim: não se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada a uma criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida, olha que importante isso, tem muito mais, ou tem mais que ver com a formação do seu caráter. E aqui eu queria fazer um parêntese. Nós sabemos que desta vida, a única coisa que nós levaremos para a eternidade é o nosso caráter. Queridos, vejam vocês a importância e a consequência do pensamento que nós estamos trabalhando essa noite. Os 3 primeiros anos de vida, a gente coloca o quê? O lastro, o fundamento, a base, o alicerce. E aí a serva do Senhor diz que tudo o que uma criança, as lições que uma criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida, tem mais a ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. É brincadeira? É ou não é coisa séria essa questão que nós estamos vendo hoje à noite? Aí Ellen White fala assim: o lar cuidadosamente protegido em 2 fases. Na infância, que é esta fase que nós estamos apresentando aqui. Porque ali é plantada a semente. Agora, olha para este pensamento. A gente fala assim: é um bebê, não sabe nada, não entende nada, é inocente. Será? Nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente de quem? Do pai, da mãe, ou de qualquer membro da família. E explica: pois muitos, ou muito cedo na vida, recebem as impressões e aquilo que os pais deles fazem hoje, serão eles amanhã, e no dia seguinte, e no dia imediato. As primeiras lições impressas na criança, raras vezes, são esquecidas. Eu tenho plena convicção de que você lembra agora de momentos da sua infância, não importa a sua idade. Lembra assim com muita clareza. Eu posso imaginar aqui o pastor Jonas, quando morava, por exemplo, em Santos, e a gente foi colega de classe por 7 anos, e comportamos nós 2 juntos por muito tempo no Brasil, e a gente sabe um pouco a história um do outro. Eu posso lembrar o pastor Jonas em Santos, na praia, vendendo protetor solar. Eu posso lembrar isso. Cenas da infância dele, da adolescência. Meninão. E talvez cenas mais recentes a gente não lembre com tanta facilidade. Eu sou capaz de lembrar de coisas da minha infância, sons, cheiros, expressões, muito fresquinho aqui na minha memória. E o que Ellen White está dizendo para a gente aqui é assim, que as primeiras impressões feitas na mente de uma criança, raras vezes são o quê? Esquecidas. E as impressões feitas aonde? Na memória, que seja no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Daí a razão porque dentro da psicologia existe um ramo chamado cognitivo comportamental, que é quando o psicólogo se assenta diante de uma pessoa, ou a pessoa se assenta diante de um psicólogo, e ele começa a puxar a história de vida. E aí então vai fazendo uma análise do que aconteceu na história, para saber o que é que lá atrás está refletindo aqui na frente. Às vezes tem pessoas que vão para o mercado, compram muito, sem necessidade, porque lá na infância, em algum momento, passaram fome. E trazem um trauma, e agora isso é refletido na vida atual. E aonde está isso? Na infância. E às vezes tem que fazer um trabalho de voltar no tempo e na história para fazer essa criança voltar
e resolver um problema lá no passado para então dar sequência na vida normal. Então, o que eu acho impressionante é que Ellen White, na página 194, ela fala assim, olha, estes problemas do passado podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas. Está guardado lá. Está sepultado? Está. Mas não está corroído, não está obliterado. Ou seja, ainda está lá. E em algum momento você não percebe. Quando alguém fala uma palavra, quando você escuta um som, quando você escuta uma música, quando você sente um cheiro, o seu cérebro, depressinha, ele abre o que é chamado de registros automáticos da memória. Que abre uma série de janelas, e aquelas janelas todas vêm à tona no seu cérebro, e você começa a ter reações que foram dos dias da sua infância. Por isso, irmãos, nós vivemos num período em que as nossas crianças precisam de atenção especial. Os nossos filhos, porque quando eles são ainda jovenzinhos, eles recebem a semente. E depois de um tempo, essa semente frutifica. E às vezes nós não paramos para analisar muito bem. Eu estou hospedado na casa do irmão Walter. O Idealmo falou para mim, pastor, eu plantei tomate no meu quintal. Ele plantou poucas sementes. E ainda ontem nós tínhamos na salada tomate colhido do quintal. Sabe quantos tomates eles colheram lá? Eu não tenho ideia. Mas foram algumas dezenas de tomates colhidos apenas de 2 ou 3 sementes que foram plantadas. As sementes que hoje estão sendo plantadas na mente das crianças vão produzir frutos que nós não sabemos onde iremos armazenar. Poderão ser frutos bons para a honra e glória de Deus, mas temos que cuidar, porque alguns frutos serão resultados de sementes pequenas. Eu contei para vocês essa semana, na pregação de domingo à noite, sábado à noite, a história do mamão. Que eu resolvi contar quantas sementes de mamão na metade de um mamão papaya. E resumindo, eu contei para vocês, 42 porções de 10 sementes, 420 sementes na metade de um mamão papaya. Se uma semente apenas é plantada, quantos mamões serão colhidos futuramente? Então é muito importante que você e eu, que temos filhos, ou um dia seremos avós, tenhamos a cautela de sabermos plantar semente de qualidade positiva, porque aquilo que você e eu plantamos, pode ter certeza, não tem como, a gente vai colher. Quando a gente era aluno do colégio interno, 2 amigos nossos fizeram uma brincadeira com o japonês, o Saito. Ele pediu que plantassem cebolinha, e os meninos foram lá, o Celestino e o Osvair Unglaub. E eles resolveram fazer uma brincadeira com o japonês. Na horta do colégio. Era para plantar cebolinha, eles foram e plantaram aboborinha. E quando começou a nascer aquilo, o japonês ficou apavorado, porque ele dizia, plantando cebolinha, nascendo aboborinha. Mas não tinha segredo, o que a gente planta vai nascer. Agora, a gente tem que ter cuidado apenas com uma coisa. O que é que nós estamos, plantando? Se você é avô, se você é avó, lembre-se que algumas coisas estão ali dentro. Então, quando você passa no mercado e pega uma uva para experimentar em presença de uma criança que está em fase de formação, a criança na hora não vai dizer para você que você está roubando uma uva porque você não pagou por ela. Mas o princípio está ali. Então, muito cuidado. A maneira como você fala, a maneira como você negocia, a maneira como você trata a sua esposa, trata seu esposo, tudo isso é uma escola, e os olhos dessas crianças estão ali. Quando chegar na fase adulta ou na fase da adolescência, que é a fase da juventude, é quando a semente que nós plantamos vai germinar. Queridos, aí está. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e da juventude é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. E a serva de Deus conclui este pensamento dizendo assim, que na atmosfera de um lar cristão assim como cuidadosamente protegido na infância e na juventude. Cuidado. Se você tem televisão brasileira aqui, cuidado com as novelas. Elas estão passando princípios de vida diferentes dos princípios que um dia Deus deixou para que nós seguíssemos. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão, primeiro, a amar tanto a seus pais terrestres, como também a seu Pai celestial. Nesta noite, Jesus está de braços abertos para mim e para você, como pais modernos que somos. E Ele deseja atender a cada petição que nós fizermos a Ele.
A Lidiane vai cantar uma música neste momento. E enquanto a Lidiane vai cantar esta música, se você deseja dizer, Senhor, eu quero, nesta noite, repensar sobre os meus netos, sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre a maneira como nós temos lidado com esse tesouro tão precioso que são a herança do Senhor. Por favor, Pai, me ajuda. Se esta música tocar o seu coração, aonde você está, eu convido você, não para se levantar, mas eu convido você para dobrar o seu joelho na presença do Altíssimo e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda, eu careço da tua graça. Enquanto a Lidiane canta, medite naquilo que nós falamos e ouça esta música, medite na música e tome a sua decisão esta noite. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muita falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus aceita hoje como está. Vai até o infinito e buscar da vida para que possa te salvar. Seu amor não mede atitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se Nosso Deus
nosso Pai, ao nos colocarmos nesta noite em Tua presença, ajoelhados, nós queremos reconhecer a nossa necessidade, a nossa pequenez, mas também a Tua capacidade como um Deus que tudo pode fazer. Colocamos as nossas famílias diante do Senhor, rogando sabedoria dos altos céus, para conduzir-nos da maneira que o Senhor um dia estabeleceu, para conduzir os nossos filhos nas veredas da justiça, por amor ao Teu santo nome. Se esta noite algum pai ou alguma mãe sente-se pesaroso por ter falhado, que o Senhor possa mostrar que o importante não é ter caído, o importante é levantar-se e seguir adiante, perseguindo o propósito de cada dia fazer melhor, mas fazer para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz para o descanso desta noite. E quando o novo dia raiar, nós comecemos um novo dia contigo na Tua presença. Leva-nos, ó Deus, em paz, com a proteção dos anjos celestiais e a segurança, Deus, de que o nosso lar é um lar cuidadosamente protegido, seja na infância, seja na juventude, na maturidade, ou seja na senilidade, que seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.